Eu convidaria a todos que pudéssemos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 5, e leremos os últimos versículos do texto das bem-aventuranças, em especial o versículo de número 10. Mateus, capítulo de número 5, versículo 10, 11 e 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Senhor nosso Deus, dá-nos aqui, mais uma vez eu oro, a tua bênção. Fala aos nossos corações e transforma-nos pela tua graça, o teu poder em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Amém. Dando continuidade àquilo que, como um ministério, nós temos transmitido, temos pregado nesses últimos domingos, falando sobre as bem-aventuranças e trazendo o tema do reino de Deus e de sermos verdadeiros cidadãos do reino de Deus, vivermos o reino de Deus, termos as atitudes que se espera de um filho de Deus, temos a atitude que se espera de um discípulo, de um seguidor de Jesus Cristo. Quando seguimos a Cristo, consequências virão sobre as nossas vidas. Há aquelas consequências da parte de Deus, que nos tornamos felizes por essas mesmas consequências. Quando o poder do Espírito Santo se manifesta na nossa vida, e isso num testemunho da parte do Senhor, por meio de sinais, prodígios e maravilhas. E que, de fato, todos nós necessitamos que haja manifestação do sobrenatural de Deus em nossas vidas, que haja os sinais, que haja os prodígios, as maravilhas do Senhor. Na manifestação do poder, como nós dissemos, na manifestação da pessoa. Precisamos não apenas do poder de Deus, mas a pessoa de Deus, impregnando nossos cultos, nossas vidas, impregnando o nosso viver, os nossos lares, as nossas famílias. Que Deus esteja presente e que se faça presente na vida de cada um de nós. Jesus, eu não sei o quanto, quando ele falou tais palavras, essas palavras podem ter sido agradáveis ou desagradáveis aos seus ouvintes. Como eu disse hoje pela manhã e repito, essas pessoas que estavam ouvindo a mensagem de Jesus eram pessoas ávidas por uma libertação, e uma libertação de uma força opressora, estrangeira. Roma estava dominando aquela região e Israel, entre outras nações. E o domínio romano era um domínio duro, era um domínio com um cajadão romano. As pessoas sofriam graves humilhações, as pessoas sofriam terríveis perseguições. Roma, quando punia implacavelmente. Uma política de terror havia no governo romano,
E entre os elementos para infundir medo, infundir terror sobre o povo, estava justamente a prática da crucificação que Jesus sofreria, que era uma punição não particular, mas pública, feita nos lugares de maior movimentação, geralmente junto a entradas, junto a caminhos de passagem obrigatória, para que todos vissem, para que todos temessem, para que houvesse o horror. Por isso, o terror, um verdadeiro terrorismo. E essas pessoas, tão fartas, tão cansadas desse domínio romano, o que eles desejavam? Desejavam um Messias libertador, um Messias guerreiro, um Messias que fosse vingador, viesse e trouxesse vingança, e não só vingança, mas trouxesse a eles a paz que eles desejavam e o domínio que eles desejavam, a prosperidade que eles almejavam. Mas muito ao contrário disso, Jesus, quando começa a falar do reino dos céus, quando Jesus começa a falar do seu reino messiânico, Jesus começa a dizer palavras que o povo deve ter ouvido com certo choque. Quando Jesus fala, bem-aventurados os pobres, ou humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando Jesus começa a falar, bem-aventurados os que choram, não era pobreza, nem eram lágrimas que o povo almejava, mas Jesus dizia, quando vocês choram, vocês foram agraciados por poderem chorar. Quando vocês estão pobres, vocês foram agraciados por poderem estar pobres. Bem-aventurados os mansos. Não era mansidão que eles queriam nessa hora, era uma agressividade que eles esperavam, era um convite à guerra, era um clamor à guerra, era uma proclamação de guerra que eles queriam ouvir, mas Jesus disse, sejam mansos, porque vocês herdarão a terra. Jesus foi além e disse, bem-aventurados os que têm fome. Fome não é algo desejado por ninguém. Bem-aventurados os que têm sede, sede muito menos de justiça. Quando ele falou de justiça, eu acho que aí ecoou um pouco. Sim, eu tenho fome, eu tenho sede de justiça, eu quero que Deus faça justiça. Mas imediatamente o Senhor coloca, e bem-aventurados os misericordiosos. Falou, espera aí um minuto. Não é essa justiça que eu tinha em mente. O Senhor está querendo de mim misericórdia. O Senhor está querendo que eu seja misericordioso, compassivo, longâmino. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles também alcançarão misericórdia. Nós também necessitamos de misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração. Se havia algo naquele tempo que não estava limpo de forma nenhuma, pela própria realidade, pela própria brutalidade da vida, eram os corações. Os corações não estavam limpos, os corações não estavam sujos de pecados grosseiros, o coração estava sujos de revoltas, de angústias, de decepções, de depressões, de desesperos. Isso também suja o coração. Não são apenas pensamentos lascivos, não são apenas mentiras, não são apenas palavras malditas, e não apenas de maldição, mas malditas, mal faladas, mal empregadas. Não apenas essas coisas sujam o coração, mas sentimentos como sentimentos de revolta, sentimentos como sentimentos de aflição, de desespero, de ansiedade, tudo isso também suja o coração. E Jesus disse, bem-aventurados que têm coração limpo, porque eles verão a Deus.
E finalmente o Senhor, ao contrário de tudo, lhes diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Aqueles que exercem, como dissemos pela manhã, o ministério da reconciliação. Não bastasse tudo isso, e eu digo, por causa de tudo isto, Jesus chega neste ponto, que é bem-aventurados os perseguidos. Porque mesmo sendo pacificadores, mesmo sendo mansos, mesmo sendo misericordiosos, mesmo sendo humildes, mesmo chorando, e especialmente chorando com os que choram, mesmo sendo limpos de coração, mesmo tendo fome e sede de justiça, isso não nos impedirá de sermos perseguidos. E quase que podemos dizer que, muitas vezes, essa é a causa de sermos perseguidos. Por vivermos a humildade, por vivermos as lágrimas, a misericórdia, a mansidão, a pureza de coração, por vivermos a pacificação, a reconciliação, por termos a mesma postura que se encontra na pessoa de Jesus Cristo, somos perseguidos. E Jesus disse: por minha causa sereis perseguidos. Mentirão, dirão toda sorte de mentira contra vós. Mas regozijai-vos. Regozijai-vos, porque assim foram perseguidos os profetas que vieram antes de vós. Por falarem a verdade, por trazerem a verdade, por proclamarem a palavra de Deus, foram eles perseguidos. Foram eles perseguidos. Vocês estão no mesmo nível dos profetas, mas algo me chama a atenção quando Jesus fala: bem-aventurados os perseguidos. Porque na primeira bem-aventurança, Jesus disse: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E se nós vivemos toda esta bem-aventurança, o reino dos céus já é nosso, por sermos humildes de espírito. Mas agora Jesus diz: bem-aventurados os perseguidos. E note que a recompensa é a mesma, porque deles é o reino dos céus. Quando você é humilde de espírito, o reino dos céus é seu. Mas quando você é perseguido por causa da justiça, o reino dos céus é seu de novo. Amém? E o que eu quero dizer é duplamente seu. Duplamente seu. É por isso que a Bíblia, lá em Hebreus, falando sobre a lista daqueles grandes heróis da fé que obtiveram vitória, e outros que suportaram a ignomínia dos homens, que suportaram a maldade, que suportaram a perseguição, que foram cerrados ao meio, entregues à morte. A Bíblia diz: homens dos quais o mundo não é digno, mas homens que, digo eu agora, que o céu almeja receber. O mundo não é digno deles, mas os céus os deseja receber. Assim foi com Estevão, o primeiro mártir da igreja, apedrejado, e diz que ele levantou os olhos e pôde dizer: eu vejo e vejo ao Senhor Jesus do lado do trono do Pai, de pé. Os céus almejam receber estas pessoas das quais o mundo não é digno. Elas estão acima, elas estão supra a realidade deste mundo. Mas uma pergunta surge: como podem humildes, como podem os que choram, como podem os mansos, como podem os que têm fome e sede, como podem os misericordiosos, como podem os puros ou limpos de coração, como podem os pacificadores e, acima de tudo,
como podem os perseguidos alcançar, de alguma maneira, um triunfo final? Porque deles é o reino. Como podem? Como isso sucederá? Como eu posso ter qualquer esperança de triunfo ou de vitória, sendo eu perseguido? Isso já havia acontecido antes nas narrativas das Sagradas Escrituras a respeito do povo de Deus. Houve uma vitória na vida do povo de Deus, que foi através de uma fuga, através de uma perseguição. Foi quando o povo de Deus, fugindo, literalmente fugindo de Faraó, atravessou o Mar Vermelho. Quando eles se tornaram perseguidos, foi o dia em que eles se tornaram vencedores. Meus irmãos, bem-aventurados os perseguidos, porque deles é o reino dos céus. Quando você é perseguido nesse sentido, saiba o seguinte, que logo, logo você se tornará um verdadeiro vencedor. E eu digo até mais que vencedor em Cristo Jesus. Não por força, não por violência, não pelo seu braço, mas, como a Bíblia diz, não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito. Então, essa é uma vitória que independe da minha capacidade. Essa é uma vitória que independe da minha luta. Essa é uma capacidade que está totalmente atrelada à minha dependência. Lembre-se que um humilde de espírito, um pobre de espírito, é alguém totalmente carente, totalmente dependente. Nós nunca seremos tão fortes quanto quando somos fracos na presença do Senhor e reconhecemos a nossa debilidade. Porque na fraqueza, ou da fraqueza, suscitaram força. Porque a graça do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A graça do Senhor se aperfeiçoa na nossa dependência. Israel não sabia nem lutar. Israel, o que sabia fazer era fugir. E Deus lhes deu a vitória através do que eles sabiam fazer. E isso faziam bem, sabiam fugir. Às vezes, talvez, nós não venhamos a ser grandes lutadores, grandes guerreiros, nada disso, mas sabemos fugir. E Deus diz, foge, mas foge por aqui. O segredo da vitória de Israel foi fugir pelo caminho, escute-me bem, que Deus fez para eles. Você pode dizer amém a isso? Esse é o segredo. O segredo não é lutar, nem sempre lutando. Há vitórias que você só tem fugindo. A Bíblia diz, fugir da imoralidade. É uma vitória que você só tem fugindo. Da imoralidade, você foge. Há outras vitórias que você tem que confrontar, que você tem que lutar. A Bíblia diz, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Como dissemos pela manhã, nós não somos beligerantes, não temos que ser beligerantes, mas há uma luta. A nossa luta não é contra homens, não é contra sangue, não é contra carne, mas é contra os principados, contra as potestades, contra os poderes dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Esta é a nossa luta. E não usamos quaisquer armas, usamos as armas da luz para enfrentar
esses nossos inimigos, esses nossos adversários. No entanto, nós devemos compreender que se somos perseguidos, devemos aprender a sair pela rota de fuga correta. Não seja um perseguido como uma presa é perseguida por um predador ou um grupo de predadores. Porque a presa foge, mas foge normalmente para uma cilada. Mas se nós fugirmos pelo caminho que Deus tem para nós, se nós, em nossa fuga, entrarmos no caminho que o Senhor abre para nós, entrarmos no caminho do Senhor, neste caminho que seguiremos, neste caminho teremos a vitória. Porque os nossos perseguidores, como foi Faraó, irão pelo mesmo caminho, mas esse é um caminho que só quem anda nele é quem é eleito de Deus, quem é escolhido de Deus. Os outros que tentarem andar por esse caminho vão atolar nesse caminho, vão estar presos nesse caminho. Veja, o povo passou pé enxuto. Faraó tentou passar e a Bíblia diz que os carros de Faraó atolaram. Os carros de Faraó ficaram presos. Os carros de Faraó não puderam seguir à frente. Este é o caminho que Deus abre para nós. E o caminho que Deus abre para nós não é apenas uma rota de fuga, é uma rota de vitória. Nele nós venceremos, não por nossa força, não por nossa violência, nem mesmo por nossa astúcia. Nele nós venceremos pelo poder do nosso Deus. E por isso não seremos vencedores, porque vencedores são aqueles que vencem por suas condições, que vencem por seus méritos, que vencem por sua força. Nós seremos mais que vencedores, porque seremos vencedores por meio dele. Do nosso Senhor, do nosso Salvador. Nós devemos estar prontos. Sabe, muita gente é incentivada à vitória. Eu quero deixar claro que nós não estamos contra, nem querer dizer que a Bíblia ou a mensagem de Jesus é contra sermos vencedores. Apocalipse nos diz: ao vencedor dar-lhe-ei. Mas, acima de tudo, a quem nós devemos vencer é a nós próprios. Sabe, nós vivemos numa sociedade altamente competitiva. Nós vivemos com uma mentalidade que nos é transmitida pela cultura da mesma sociedade, de competição. Nós somos incentivados desde pequenos a sermos competitivos, e não raramente pessoas são levadas a crer que são até mesmo os melhores. Muitas vezes, diversos ministérios, diversas pessoas têm sido destruídos, não pelas lutas, nem pelas perseguições, mas pelos elogios, pelos afagos e pelos louvores. Não é sem motivo que a Bíblia diz que o homem é provado pelos louvores que recebe. Nós não devemos temer receber louvores. Não há mal nenhum em ser elogiado, em ser louvado. O problema é quando nós começamos a acreditar no que falam de nós.
O problema é que quando nós somos tão ovacionados e nós começamos a nos encher da glória e da honra que estão nos dando. Esses são os verdadeiros perigos quando a altivez cede lugar a uma arrogância, a arrogância cede lugar a uma soberba, e tudo isto é fruto de um orgulho. E como a Bíblia mesmo diz, a soberba precede a queda. E para que nós não venhamos a ter quedas, o que nós necessitamos, acima de tudo, é mantermos um coração puro, que um coração puro e um espírito quebrantado, isso realmente é de grande valor diante do Senhor. Nós necessitamos nos manter humildes. E sendo humildes, sermos mansos. E por sermos humildes e sermos mansos, nós precisamos, de fato, sermos misericordiosos. Mesmo que nós venhamos a ser, e agora eu direi disso, perseguidos, por sermos perseguidos, não venhamos a perder a humildade, a dependência de Deus. Por revoltas, não venhamos a deixar de sermos mansos. Por perseguição, não desistamos de sermos misericordiosos. Não permitamos que o nosso coração se contamine, se embruteça, endureça. Jesus falando sobre o divórcio, que também está dentro do sermão da montanha, Jesus diz de onde tem origem, qual o motivo, e diz tudo isto é por causa da dureza do seu coração. Um coração limpo não é um coração duro, um coração limpo é um coração manso, é um coração misericordioso, é um coração que sabe chorar, é um coração humilde, e eu diria, é um coração terno, brando. Brandura tem que existir em nosso meio, em nossas vidas, em nosso coração, em nosso viver. Não permita que a perseguição te leve a uma postura incorreta, a uma postura de perder tudo isto, todas essas bem-aventuranças, porque perseguição pode te embrutecer, perseguição pode te revoltar, se nós não tivermos a postura correta. E a única maneira de termos uma postura correta é uma postura de uma total fé, dependência, confiança no Senhor nosso Deus. É aquela postura de colocarmos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Quando o reino de Deus está em primeiro lugar, você não olha tanto as suas perdas. Quando a justiça de Deus está em primeiro lugar, você não se apega tanto às injustiças sofridas por você. Eu me pergunto como a igreja dos mártires sobreviveu e como a igreja dos mártires em nosso dia sobrevive. Como essa igreja pode sobreviver? Como ela pode resistir? Como eles podem se manter no amor, amando aos seus inimigos? Meus irmãos, uma das coisas que menos se prega hoje na igreja são os valores da igreja. Os sermões morais, não o sermão de um pito moral, desculpe, não sei nem se a nomenclatura está correta, mas os sermões de temas morais, dos valores. Quais são os nossos valores? Quais são os nossos valores?
Nós valorizamos a vida. Amém? Nós valorizamos a vida. A vida é dom de Deus. Então, se nos perguntam se somos contra o assassinato, seja em que nível for, e aí eu incluo o assassinato de um feto, o assassinato de uma pessoa já nascida, em qualquer momento, não matarás. Nós somos contra a ruptura pela mão de um homem da vida de outro homem. Esses são nossos valores, o valor pela vida. Fala, não, mas os direitos. Muitas pessoas falam, o direito, eu tenho direito, eu tenho direito, eu tenho direito. O primeiro direito, eu já disse aqui e volto a dizer, o direito fundamental, que sem ele, nenhum dos outros direitos dos homens tem qualquer sentido ou qualquer valor ou mesmo existência, é o direito à vida. Se você vive, então os outros direitos têm sentido, mas se você não vive, onde estão esses direitos para a sua vida? Então o primeiro direito, o primeiro valor é esse. O nosso valor é família. Nosso valor é família. Nós devemos lutar pela família. Nós devemos valorizar tudo que tem a ver com a família. Eu sei que há famílias disfuncionais, eu sei que há famílias que foram destruídas, quebradas, mas nós valorizamos a família. E temos que ser gente que valoriza a família. Veja bem, por isso, somos contra o repúdio. Não apenas o divórcio numa figura de um direito legal. Não. O repúdio em todos os sentidos. Irmãos que repudiam a irmãos. Gente que se divorcia de outros, no seu coração, no seu sentimento. E, inclusive, o divórcio como o divórcio é encarado nos nossos dias. A desvalorização da família faz com que pessoas se casem sem pensar corretamente. Nós vamos casar e se não der certo, a gente se separa. Não, meu irmão, casamento é coisa séria. Casamento é algo que eu faço, que você faz, e nós fazemos de maneira que seja. Essa tem que ser a nossa intenção, isso tem que ser o nosso desejo, que nós nos casamos é para a vida toda. Romanticamente dizendo, eu quero envelhecer contigo. Eu não quero apenas estar, eu quero me tornar velho contigo. Eu quero envelhecer. Eu quero permanecer contigo. Então, valores como esses e outros valores, valor de dizer a verdade, valor de ser íntegro, a integridade. Nós queremos que a corrupção caia da nossa nação, mas a corrupção vai cair da nossa nação quando cada um de nós tiver a atitude contra a corrupção, em todos os sentidos, quando nós não atendermos a corrupção, quando nós, se formos receber uma multa de trânsito e alguém, porventura, que não deveria fazer isso, chegar e dizer, não, mas você paga o meu café, está tudo certo. Você diga, não, eu pago a multa, está tudo certo. Então eu vou te dar 2, pode dar. Quando nós estamos no supermercado e dizendo, não, eu como isto aqui e depois pago lá. Não, você não pode fazer. Nós somos cristãos, nós temos que a nossa justiça exceder a dos escribas e dos fariseus. Pelo amor de Deus, alguém diga amém a isso. Nós temos que ser mesmo, você está exagerando. Não estou exagerando. Deus nos chamou para sermos simplesmente perfeitos. A perfeição
É o nosso destino. Não que nós tenhamos alcançado, diz Paulo, não que tenhamos alcançado, mas nós prosseguimos. Eu me esforço, eu luto, eu vou para... E você acha que estas coisas são coisas, vamos dizer, é a mensagem que o mundo quer ouvir? As igrejas podem estar cheias, e não estou dizendo que as igrejas que sejam grandes, as igrejas que estão cheias porque usam de artifício e tudo mais. Não me compete julgar nada disto. O Senhor é que conhece cada uma dessas coisas, e nós não temos que olhar, porque olhar assim dessa maneira é um olhar invejoso. E a Bíblia diz, não julgue, para não ser julgado. Olha, ser cristão não é fácil. Você pode ser até crente, mas ser cristão de verdade é outro nível. Essa não é uma mensagem que seja tão popular, tão aceitável. A mensagem que diz, faça o que você quiser, Deus é tão bom que te perdoará sempre. É uma heresia, é uma mentira. A Bíblia diz, de Deus ninguém zomba. Não é isso que a Bíblia diz? O que o homem plantar, isso ele também colherá. Pronto. De Deus ninguém zomba. A Bíblia também diz, não tentarás ao Senhor teu Deus. Saiu na internet uma coisa que, isso acontece lá nos Estados Unidos. Há uma região dos Estados Unidos que eles criam cascavéis, cobras, para poder fazer parte do culto. Eles dançam com as cobras e fazem tudo mais. E um pastor tomou a cobra ali e disse, olha, pegarão as serpentes, olha, eu estou pegando numa serpente e nada lhes acontecerá. E a serpente foi, tchum, mordeu a orelha dele e ele caiu duro. Porque o Senhor teu Deus não tentarás. Isso é tentar a Deus. Isso é tentar a Deus. Isso não é ter fé. É uma tristeza, é uma tragédia o que aconteceu, e eu não quero jogar pedras no pobre homem, às vezes por ignorância fez tal coisa, mas isso está errado. Isso está errado, não é porque Cristo andou sobre as águas que amanhã você vai chamar toda a mídia e vai dizer, hoje eu vou a Niterói a pé, e por cima da Bahia. Não é? Você não vai fazer isso. Você vai fazer o que for necessário fazer e terá fé, e Deus fará o milagre e operará o sobrenatural na tua vida. Eu vi a narrativa de um pastor, não me lembro ao certo, ele era do Oriente, e ele estava num voo, o avião estava caindo, todo mundo gritando, todo mundo se desesperando, e o pastor levanta a voz e diz, no nome de Jesus Cristo, ninguém vai perecer aqui. O avião caiu. Não houve um ferido. Vai entender como. Eu vi a foto. O avião em chamas e todos saindo. Coisa impressionante. Como isso foi sobrenatural. Era necessário naquele momento, Deus tinha um plano e foi um grande testemunho da parte do Senhor, mas nós devemos agir com sabedoria. Jesus disse, quando mentindo, sem causa, vos perseguirem, injustamente perseguidos. O problema é que a igreja está vivendo de uma maneira que daqui a pouco ela está perseguida, mas justamente perseguida. Que nos persigam, mas que nos persigam injustamente. Que não seja verdade o que dizem. Quantas vezes eu já passei por situação constrangedora, a pessoa pergunta, o que você é? Eu digo, pastor. Você é mais um destes. Um destes o quê? Não preciso dizer.
Mas o pior é o seguinte: tem motivo. Eu estou errado? Tem motivo. E alguém poderia dizer: não é justo que falem isso de mim, eu não sou isso. Sim, isso não é problema, regozije-se. Porque é por causa de Jesus Cristo que você está sendo perseguido. E também por causa dos seus irmãos, que não dão bom testemunho. Nós temos que nos tornar, e eu espero que nós nos tornemos, a semelhante a igreja nos seus primórdios. Diz que a igreja, veja, a igreja se preocupava, a igreja agia, a igreja atendia os necessitados, a igreja ia à casa dos empobrecidos, a igreja fazia uma obra tremenda, e a Bíblia dizia: a igreja contava com a simpatia de todo o povo. Claro, uma igreja dessa tem que contar com a simpatia de todo o povo. Mas uma igreja que só está acumulando riqueza, uma igreja que só está construindo coisas para si mesmo, uma igreja que só está pensando em pompa e circunstância, ela não vai contar com a simpatia de todo o povo. Mas uma igreja que ajuda o necessitado, uma igreja que com singeleza de coração toma suas refeições de casa em casa, uma igreja que constantemente está com todos, orando e abençoando a todos, essa igreja vai contar com a simpatia de todo mundo. Nós temos que vencer a perseguição, sim, indo pelo caminho de Deus. E a Bíblia diz: se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Há um caminho que Deus está abrindo para nós. Há um caminho que você tem que entender. É de perseguição, é tudo isso acontece em nossa vida, mas Jesus não ocultou de nós que a porta é estreita e o caminho é apertado. E eu vou dizer uma coisa: se o caminho é apertado, nós devíamos estar acostumados com apertos. Nós devíamos compreender que apertos fazem parte do caminho, porque o caminho é apertado. Esse caminho é apertado. Mas é o caminho que Deus abriu para nós. É um caminho que nós poderemos passar. É o caminho que nos levará aonde nós temos que chegar. Mas o lugar que Deus está nos levando não é um caminho. O caminho para chegar ao lugar é apertado. Mas o lugar, a Bíblia diz, terra ampla, que mana leite e mel. O caminho é apertado, mas a terra é ampla. O final dele é amplo. E, meus irmãos, nós temos que começar a trazer uma palavra do reino de Deus verdadeira. Os valores do reino de Deus não são mais pregados. E se nós queremos viver o reino de Deus, temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça. E a justiça são esses valores, é viver o reino de Deus. Eu termino essa palavra dizendo: imediatamente Jesus, tendo terminado as bem-aventuranças, disse: vós sois. O reino de Deus não é algo que você tem. O reino de Deus não é algum lugar que você esteja. O reino de Deus é algo que você é. Quem pode dizer amém a isso? Vós sois. Não é algo que eu tenho. Não é algo, como eu disse, ou algum lugar em que eu estou. O reino de Deus é algo que eu sou. Por isso é que nós ainda vamos nos dedicar mais ao Sermão do Monte. E nesse momento de tanta mudança de local, pastor Heitor disse: para onde iremos? É uma questão que nós ainda não sabemos. Mas não se preocupe, por não saber para onde iremos, não quer dizer que Deus não esteja nos dizendo: vai, filho meu. Por quê? Porque disse Deus a Abraão: sai de Ur dos Caldeus e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele tinha que sair
E pior do que a gente, né? Não sabia, esse não sabia para onde mesmo ia. Eu te mostrarei, sai, eu te mostrarei. Imagine todos nós pegando cada um uma cadeira aqui e saindo pela rua e Deus dizendo, vai. Deixa-me dar um testemunho, não meu, de um pastor. Ele chegou com uma família numa cidade, uma cidade metropolitana, se eu não me engano, era Campinas, porque eu não me recordo certamente. E esse homem de Deus, que se tornou no futuro um pastor, junto com toda a sua família, dentro do seu carro, ele disse, para onde? Para onde, Senhor? Aonde? Porque normalmente as pessoas quando chegam, elas visitam uma igreja, visitam outra, visitam, e assim Deus fala aos seus corações. Mas ele disse, Senhor, pelo amor de Deus, hoje já é domingo, aonde eu tenho que ficar? O Espírito Santo impressionou o coração dele, e ele entrou no seu carro e começou a ser dirigido pelo GPS divino. Eu que estou falando isso. Não existia GPS nessa época. E ele estava dirigindo e Deus disse, vire agora aqui à direita. Ele virava à direita. Siga tantos quarteirões, vire agora à esquerda. Digo eu não estou dizendo que foi exatamente isso, não. Mas Deus começou a dizer a ele, por aqui, por ali, em frente. E de repente o Senhor disse para ele, pare, aqui é o lugar. Ele parou. Quando ele olhou, estava diante de uma igreja. Ele estava estacionado em frente à igreja. Nessa igreja ele entrou, nessa igreja ele congregou, essa igreja o consagrou pastor, essa igreja o enviou como missionário a outra nação. Era a igreja que Deus tinha para ele. Deus o direcionou. Saiba do seguinte, Deus vai nos guiar. Deus vai nos guiar, nós vamos entrar no caminho de Deus. E aproveitando tudo isso, nós estamos retornando ao quê? Ao Evangelho do Reino de Deus. O Evangelho do Reino de Deus são os valores de Deus. O Evangelho do Reino de Deus, saiba disso, a igreja, se vivesse, se conhecesse os valores das Sagradas Escrituras, a igreja tomaria decisões, cada indivíduo, completamente diferente, porque você toma decisões de acordo com seus valores, de acordo com o que você pensa. Eu não quero aqui, que você me entenda bem, e não quero ofender a ninguém, há outras visões, há outra maneira de se compreender, mas eu não quero aqui pau mandado, eu quero aqui gente que pensa, mas que pensa baseado nas Sagradas Escrituras. Gente que pensa assim, não baseada, não há mal nenhum em você conhecer as coisas como de Dante, as coisas como de Nietzsche, as coisas como dos grandes escritores, dos grandes filósofos, não há mal nenhum em nada disso. Em filósofos até mesmo anticristãos, cultura é cultura. Faz bem em saber. Mas tudo isso também é canseiro e enfado, pois a Bíblia diz que no final é canseiro e enfado. Mas tenha o norteio da sua vida as Sagradas Escrituras. Entre escolher a filosofia que o mundo diz e o que a Bíblia diz, fique com o que a Bíblia diz. Mas saiba que você pagará um preço por isso. Muitas vezes seremos perseguidos, incompreendidos e até mesmo maltratados. Porém, vale a pena, porque a nossa recompensa não está aqui na terra, a nossa recompensa está lá nos céus, porque deles é o reino dos céus. Amém. Senhor nosso Deus, nós te pedimos, ajuda-nos a vivermos plenamente o reino de Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a caminharmos
na tua vontade, fazendo a tua vontade, realizando a tua vontade. Não nos permita, ó Deus, irmos pelos nossos próprios pensamentos e, pior até, sendo influenciados por doutrinas de homens, por ensinos de demônios. Que o Senhor nos livre de todas essas coisas e que o Senhor possa nos conduzir, mesmo perseguidos, que nós possamos entrar pelo caminho que Deus abrirá para a nossa fuga, para a rota, através do Mar Vermelho. Faraó, Senhor, nós nunca mais o veremos. Aqueles perseguidores, ó Senhor, nós teremos vitória contra eles. Nós te pedimos hoje aqui, Senhor, dá-nos, Senhor, vivemos plenamente o Teu reino. Dá-nos, Senhor, viver plenamente a Tua vontade. Dá-nos, ó Senhor, sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Perdoa-nos, ó Deus, o andarmos sem rumo. E o pior, de em vez de sermos perseguidos, talvez, muitas vezes, o que fomos perseguidores. Por isso nós te pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós e abençoa-nos. No nome de Jesus Cristo. Amém, Pai, e amém. Eu quero apenas aproveitar nesses últimos minutos antes da oração final e dizer uma coisa. Vamos orar aqui, vamos orar pela nossa nação. Você pode não concordar com tudo que está sendo feito, mas dê um voto de esperança. Ah, mas isso vai ser ruim aqui, vai ser ruim de outra maneira. Sabe, meus irmãos, tudo está na mão do Senhor. Um dia antes das eleições, eu não estava aqui, eu tive eu direi o privilégio, e não me entenda mal, tá? É que nem no primeiro turno, nem no segundo turno eu consegui votar, porque realmente estava difícil para mim votar. E eu falei assim, eu vou ter que votar em alguém. Embora é um direito da pessoa também votar em branco. É um direito da pessoa também simplesmente não votar. É um direito da pessoa. Mas um dia antes, principalmente do segundo turno, no primeiro turno nem tanto, eu estava orando e tudo mais. No segundo turno, olhando as duas opções que havia, eu disse, Senhor, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei. É muito fácil você falar, esse é melhor, esse é pior, ou esse é terrível, aquele outro, não, nem pensar. Eu digo, Senhor, quer saber de uma coisa? Eu não estou nem colocando minha esperança num, nem colocando minha esperança no outro. Eu estou colocando minha esperança no Senhor. Eu estou colocando minha esperança no Senhor. Seja feita a tua vontade. Mas agora que a decisão foi tomada, democraticamente tomada, agora que as coisas estão aí, nós devemos orar pelas autoridades. E não devemos orar pelas autoridades como alguns estão orando. Ó Senhor, que tudo dê errado. Ó Senhor, porque você está aí, está orando contra você. Nós devemos orar e pedir, Senhor, abençoa. Abençoa. E as autoridades não são somente o presidente, as autoridades são os governadores, as autoridades são os senadores, as autoridades são os deputados federais, as autoridades são os juízes, as autoridades são os ministros da Suprema, são as autoridades. Você está me ouvindo? Um governo não é feito com um presidente, um governo é feito com todas essas autoridades, com o poder legislativo, com o poder judiciário e com o poder executivo. Quem pode dizer amém a isso? Isso é autoridade, então ore pelas nossas autoridades, ore pelo poder judiciário, ore pelo poder executivo, ore pelo poder legislativo, ore pela posição, ore pela oposição. Porque a oposição também é importante dentro de uma democracia.
mas que seja uma oposição responsável, porque de irresponsabilidade já basta toda a história que nós temos vivido. Então vamos orar para que haja paz, vamos orar para que haja paz, orem pelos seus governantes, o que a Bíblia diz, orem pelos seus governantes, para que venham dias de paz sobre vocês. Quando os apóstolos estavam escrevendo isso, quando isso foi escrito nas Sagradas Escrituras, deixe-me dizer uma questão sobre o poder executivo na época. Quem era o presidente? Quem era o imperador de Roma? Era Nero. Tudo bem, meu irmão, mas você já imaginou, você cristão, Deus abençoa a Nero? Isso é uma loucura, você concorda comigo? Isso é um negócio de louco. Se você não gosta de quem foi eleito e tudo mais, também ore por ele, dizendo, abençoa Nero. Eu não sei, abençoa Nero. Quem sabe Nero fica mais bonzinho. Eu prefiro que Nero fique mais bonzinho. Eu não estou chamando o senhor presidente Jair Bolsonaro de Nero, pelo amor de Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que na época dos apóstolos, era Nero, matador de cristão. E Paulo orava pelo bem dele. Eu digo, Paulo, realmente... Mas Jesus disse, ame os seus inimigos. Nós estamos falando todos esses valores. Meus irmãos, não importa qual é a tua opinião. É a mesma coisa que eu digo. Nós tivemos aqui na igreja. Alguém direcionou o voto de alguém? Nesta igreja? Nessa igreja, não. Nós não fizemos isso. Respeito a postura de amigos meus e de grandes amigos meus que foram, é a opinião dele. Eu acho que isso, eu não gosto de mistura de igreja com política. Não estou tão de parabéns, mas é a minha postura, né? Eu não gosto disso, mas uma coisa eu sei, eu oro. Meus irmãos, eu oro pelo Lula. Ah, você ora para ele ser liberto? Não, eu oro pelo Lula para ele se converter. Assim como eu oro pelo Jair Bolsonaro para ele ter uma experiência com Deus e se converter. Assim como eu oro pelo Maluf. Oro lá pelo Maluf. É uma coisa titânica. O Maluf, para mim, é o político brasileiro por excelência, é aquele jeito que você sabe como é o Maluf. E tudo, nós temos que orar por todo mundo, você já imaginou toda essa gente não como político, porque político se converte a tudo em qualquer hora, mas eu estou dizendo o seguinte, como homens mesmo, como mulheres mesmo, eu posso ter pessoas que eu tenha até mesmo assim, até repulsa, mas eu tenho que amar. A Bíblia diz, ama. Então eu tenho que orar, eu tenho que dobrar. Gente, nós estamos orando em benefício nosso. Eu quero que nosso país dê certo. Uma pessoa conversava comigo dizendo, mas esse governo vai fazer isso, e vai mesmo, e vai fazer o que ele se está propondo a fazer. Eu disse, mas talvez algo de bom venha para nós. Quando nós tivemos o primeiro governo Lula, não, todo mundo esperava o quê? Não, agora o Brasil vai afundar. Lembre-se, volte no túnel do tempo. Você se lembra disso? E para espanto de todos, não foi um governo ruim. O primeiro governo Lula não foi um governo ruim. Teve muita coisa boa feita. Nem tudo que foi feito foi certo, mas teve muita coisa boa. Deu uma chance. Deu uma chance. Tá? Não fique com o seu coração endurecido, não. Vamos orar pela nossa nação. Vamos pedir a Deus, Senhor, olha, merecendo ou não merecendo, abençoa-nos, por favor. Nossa nação precisa estar melhor. Nós precisamos de recursos para fazer missões. Gente, o mundo está carecendo de missionário e não nos falta fé, nos falta dinheiro. Então vamos pedir que o Brasil dê certo. E aqui eu não estou dizendo que essa política é boa, que aquela política é errada. Eu estou dizendo que
orar é certo. Então ore, e ore por todos os governantes. Então eu gostaria que nós que estamos nos colocando aqui para vivermos o reino de Deus, orássemos pela nossa nação. Antes de sairmos daqui, orarmos pela nossa nação. No próximo ano começa um novo governo. O governo que está saindo e as pessoas que estão saindo, nós temos visto certas coisas que nos dão preocupação. Preocupação. Existe até mesmo, sempre há, de um governo para o outro, aquela coisa de sabotagem, para que dificulte o caminho. Mas quando sabotam dessa forma, os prejudicados somos nós. Então nós temos que orar. Eu convido você a ficar de pé para nós orarmos pela nossa nação, orarmos pelo nosso presidente, orarmos pelo presidente do legislativo, seja dos senadores, seja dos deputados, orarmos pelo presidente do judiciário, orarmos pelas forças nacionais e pelos executivos da nossa nação. Senhor nosso Deus, nós como igreja aqui hoje, oramos, Senhor, pelo futuro governo, oramos, ó Deus, o poder legislativo, o poder judiciário, oramos pelo poder executivo, oramos, Senhor, pelos poderes da federação e os poderes governamentais e os poderes municipais. Nós te pedimos, ó Deus, traz um governo justo e que saiba governar em benefício do povo. Livra-nos, ó Senhor, dessas sabotagens que são feitas nos estados, que são feitas nos municípios, que são feitas, Senhor, na nação como um todo. Livra-nos disso, Senhor. Nós não queremos, Senhor, nós te pedimos, prospera a nossa nação, abençoa a nossa nação, traz dias de paz, traz dias de justiça, traz equilíbrio em todas as coisas, traz justiça ao pobre, ao necessitado, que o pobre saia da miséria, que o necessitado saia da sua carência, que, Senhor, o rico não seja tão rico assim, mas o pobre deixe de ser tão pobre. Senhor, nós oramos pelos empresários, oramos pelas estatais, oramos por todas as forças econômicas que existem em nossa nação. Te pedimos, ó Senhor, que haja petróleo, que haja ouro sendo descoberto, que haja pedras preciosas sendo descobertas, que o campo produza abundantemente, que não haja pragas, que não haja, Senhor, frio em excesso, secas, ó Senhor. Livra o Nordeste desse flagelo da seca, ó Senhor, envia chuva no seu tempo certo, livra-nos de inundações, livra-nos de geadas, livra-nos de tudo isso, abençoa o agronegócio, abençoa, Senhor, a pecuária, abençoa, Senhor, a produção de grãos na nossa nação, que não haja fome na nossa nação, que haja abundância na nossa nação, que haja paz em nossa nação. Nós oramos, Senhor. Senhor, eu quero te pedir, devolve esperança. Dá-nos vitória contra a criminalidade, dá-nos a vitória contra a violência, dá-nos a vitória contra a maldade, contra a morte, contra a prostituição. Livra-nos, ó Deus, da corrupção que domina em todos os setores, em todos os níveis de nossa nação. Que Deus nos liberte da mentalidade, do espírito de corrupção. E traga ao Brasil honestidade, ao povo brasileiro integridade, que nós possamos ser um povo
que sirva ao Senhor. É o que nós te pedimos. Agora, Senhor, eu oro no nome de Jesus Cristo, que Tu nos leve em paz, nos leve em segurança, de volta aos nossos lares, livrando-nos de todo e qualquer mal. Que o Senhor nos abençoe de maneira extraordinária. Eu te peço por aqueles que trabalham, que empreendem seus próprios negócios, que eles prosperem em seus negócios. Eu oro por aqueles que estão empregados, que eles sejam exaltados no seu emprego, que eles galguem cargos ainda maiores, que eles sejam, Senhor, bem pagos. Eu peço ao Senhor que o Senhor abençoe o teu povo, que abençoe a tua igreja, e que possamos dizer, como o apóstolo Paulo, de nada temos qualquer falta. Por fim, eu oro pedindo que todo endividamento que oprime os seus filhos sejam derrotados pelo poder do nome de Jesus Cristo. Tira a dívida da nossa vida. Que o Senhor nos dê as estratégias e nos dê os recursos, e que paguemos até o último centavo, e possamos, Senhor, ver o sobrenatural de Deus agir na nossa vida, para que não carreguemos esse fardo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, e a comunhão, e a consolação no Espírito Santo de Deus, sejam conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém e amém. Amém?